Muito obrigado, senhores presidentes. Muito obrigada. Cumprimento naturalmente o Sr. Ministro, os Srs. Deputados, os Srs. Secretários de Estado. Ouvi com atenção o Sr. Ministro e a verdade é que é muito curioso ouvi-lo dizer que este é o melhor dos 4 orçamentos da legislatura, tem razão, e dizer uma coisa espantosa, que é cresce pela primeira vez quando comparado com o efetivo estimado do ano anterior. Sr. Ministro, finalmente, ao fim de 4 anos, houve aquilo que estamos a dizer, é que nunca nenhum orçamento inicial chegava para cobrir a despesa do ano anterior. E, portanto, é muito curioso vê-lo que finalmente a ambição do Sr. Ministro chega aí. De facto, este orçamento para a educação, apetece um pouco perguntar onde é que está o OLI. Porque o aumento da despesa efetiva é de 0,3, cresce de facto, o mais pequeno aumento de todas as áreas de governação e insuficiente para cobrir a taxa de inflação prevista de 1,3. Em termos reais, a despesa neste programa é negativa. Desculpe, o crescimento é negativo. Este Governo desinvestiu na educação e este 4º orçamento é a prova de que o Governo desinvestiu na educação. A despesa efetiva em educação face ao PIB desce novamente de 2018 para 2019. Em qualquer dos anos está abaixo do rácio de 2015, Sr. Ministro. A despesa em educação, que era em 2015 9,6% do total, em 2019 será 9,5%, desce. A dramática diminuição do investimento, que já tive a oportunidade de falar, a aquisição de bens de capital é em 2019 inferior em 18% a 2015. As únicas rubricas que aumentam são as despesas com o pessoal, transversais a toda a função pública, e mesmo assim falarei mais à frente, porque naturalmente não vemos como é que é possível pagar os compromissos, e é verdade, também aumentam as despesas do seu gabinete, que não param de subir. Em 2019, o gabinete do Ministério da Educação gasta mais 16% do que em 2015, quando estava lá a ciência e o ensino superior incluído. Este desinvestimento, que se encontra ao nível dos grandes números, traduz exatamente os ecos daquilo que nos chegam da realidade do terreno. Sr. Ministro, diz investir na escola pública, mas as escolas públicas estão asfixiadas. Onde é que está o OLI? Diz investir no ensino profissional, mas parece estar deliberadamente a matar o ensino profissional nas escolas públicas. Estão há 2 anos sem receber as verbas e terão que passar a utilizar receitas próprias que não têm para pagar a técnicos e professores nos 15%. O presidente da ANDEP dizia, a semana passada, há fornecedores de transporte ou de materiais que estão a arder desde 2016 porque os reembolsos ainda não chegaram. É a opção do Governo empurrar os alunos para a oferta privada? Então é melhor assumi-lo. Diz investir nas novas tecnologias e na inovação, mas o rácio aluno-computador piorou e ouvimos dizer diretores que têm que voltar aos acetatos. Diz investir na educação inclusiva, altera a legislação sem cuidar dos impactos, perturbando completamente as escolas, e chegam-nos e-mails absolutamente devastadores, nomeadamente de professores que estão com o ensino inclusivo, impõem mais atividades se houver recursos, diz na página 4 que vão colocar mais docentes, etc, etc. E onde estão os recursos neste orçamento? 6 milhões de euros, 6 milhões adicionais são os recursos, são 6% dos recursos que vão afetar aos manuais escolares. É 2 vezes o investimento que terão feito no mandato do Governo no laboratório de análises de dopagem, aquele que foi recentemente suspenso pela Agência Mundial Antidopagem porque não estava em condições. Diz investir no conhecimento, mas estão há 4 anos a destruir os meios para o aferir, nomeadamente com a avaliação como ato administrativo, burocrático, como se a escola fosse uma repartição de finanças. O desinvestimento na educação é o real legado político deste Governo neste último orçamento. Há neste orçamento escolhas, e já tivemos a oportunidade de o dizer, que nos separam ideologicamente. A atribuição dos manuais escolares gratuitos a todos os alunos das escolas públicas é uma delas. Se não pagássemos a todos, independentemente de serem ricos ou pobres, mas apenas aos que necessitam verdadeiramente, teríamos margem financeira para apoiar a ação social, escolar e muito mais. Os 100 milhões de euros que o Estado vai gastar e que serão muito apreciados pelas editoras correspondem, salvo erro, ao dobro daquilo que o Ministro das Finanças tinha para os aumentos da função pública, não é?
Os 100 milhões são mais 25% do que o que está previsto para o investimento em todo o ano, em todo o país, na educação. 81 milhões, certo? Os 100 milhões correspondem a metade do valor que os sindicatos estimam ser necessário para a contagem de todo o tempo dos professores, certo? Última pergunta, mas não menos importante. Onde estão os 100 milhões no orçamento? É que os 100 milhões não estão no orçamento. Há uma nota que diz que estão na linha de cima, no 1.1.2, mas não podem estar, é só fazer contas, Sr. Ministro. Aqui e hoje, naturalmente, o dia que discutimos o orçamento, e cá dentro, e que os professores estarão a manifestar lá fora, há um assunto incontornável que é o dos professores. É importante notar que este orçamento, desenhado por todos os partidos que apoiam o Governo, confirma o engano, a discriminação e o alheamento face àqueles que são os principais responsáveis pelas melhorias na qualificação dos portugueses. Estamos a falar dos professores. Neste jogo político, para os partidos que aprovam o orçamento, vale tudo. Assinam-se compromissos que não se cumpram, votam-se artigos na lei que são letra morta, negocia-se tudo o que é importante no orçamento, mas os professores ficam de fora. Aqui percebe-se com clareza que, apesar das encenações, a contabilização do tempo de serviço dos professores não é prioridade do Governo, nem dos partidos que o apoiam. Neste orçamento parece que há dinheiro para tudo, menos para os professores. Mas os professores são um dos principais responsáveis pelo ganho na despesa. Veja-se como refere a UTAU, na página 31, os dois setores que mais contribuem para uma redução da despesa são a saúde e a educação. Ora, no caso da educação, estamos a falar de 57 milhões de euros, 24% da redução total, que se deve fundamentalmente à aposentação dos professores. Porque existe uma redução de despesa de 57 milhões no orçamento com o contributo dos professores, que é mais ou menos o valor que Mário Centeno tinha para os aumentos da função pública toda, não é, Sr. Ministro? Portanto, os partidos que apoiam o Governo aprovaram, na generalidade, um orçamento que confirma o não cumprimento do Governo da lei do orçamento. Para e terminar, assim, pergunto ao Sr. Ministro, por que razão este orçamento prevê uma redução das despesas com pessoal de 194 milhões de euros, apesar do aumento do descongelamento, do reposicionamento que os professores ainda não receberam? Por que razão a contabilização para início da recuperação do tempo de serviço cumprido pelos professores, prevista no acordo de compromisso para se iniciar em 2019, não consta da proposta que foi apresentada pelo Governo? Neste momento existem 3 regimes no que toca à recuperação do tempo de serviço: o da Madeira, o dos Açores e o do continente. Qual a opinião do Sr. Ministro relativamente ao acordo da Madeira? Concorda? Qual a razão porque o diploma, que prevê apenas a contabilização para efeitos de progressão de uma parcela do tempo congelado, ainda não tinha sido enviado para promulgação? Os valores correspondentes estão espelhados? Sr. Ministro, muito obrigada pelos dados que este orçamento revela. A educação não foi uma aposta desta legislatura e nós perguntamos onde é que está o óleo.